Existe uma frase que eu venho refletindo muito ultimamente: o silêncio é a língua dos sábios. E junto com ela, outra verdade: não sangre em qualquer lugar. Nem todo mundo precisa saber o que você está enfrentando. Nem todo ambiente é seguro para você estar falando as dores daquilo que você está passando, daquilo que você está vivenciando, né? E principalmente, nem todo ouvido merece ouvir a sua história, né? Aquilo que você está passando naquele exato momento. E às vezes não é porque você precisa falar para outra pessoa, tá? Porque às vezes não é o momento adequado. E isso não é sobre ser fechado, ser frio, tá? É sobre você ter discernimento de quando é propício você trazer cada assunto, principalmente quando está relacionado a negócios, né? Então, no empreendedorismo, né, a gente passa por momentos difíceis. Se falando de lançamentos, né, se falando de negócios digitais, tem lançamento que não deu certo, vai ter mês que você não vai fechar bem, vai ter estratégia que você vai tentar executar e vai falhar. Então, ou seja, bate aquela vontade, muitas das vezes, né, de desabafar com outra pessoa, de falar com alguém. Eu mesmo passo por isso aqui, né, porque muitas das vezes a maior parte das decisões mais difíceis eu preciso tomar de forma solitária, vamos dizer, porque hoje eu não tenho sócio, hoje eu toco a empresa, apesar de eu ter colaboradores, né, eu toco a empresa de forma solitária, vamos dizer assim. Então, ou seja, isso é um ponto que às vezes acaba pesando, certo? E a gente precisa ter esse discernimento de quando é propício eu me abrir ou quando é mais propício eu ficar mais reservado. E onde você vai colocar isso para fora, né, esses problemas, esses pensamentos, faz toda a diferença. Hoje eu vou te falar sobre o poder do silêncio estratégico, né? Sobre saber falar, quando falar, onde falar e quando não falar, né? E hoje eu vou falar exatamente do silêncio estratégico, mas não para colocar aqui um ponto determinante de quando que é para você falar e quando não é para você falar. O intuito desse vídeo aqui é fazer você refletir de quanto é legal você estar expondo os seus problemas, os seus desafios e quando não é. E não quando só também, né, mas com quem, certo? Isso é um ponto diferencial que eu quero colocar você para refletir hoje. Então bora pro vídeo. E o tópico de número 1 é: nem todo mundo precisa saber, né? Primeira coisa, existe uma diferença entre ser transparente e ser imprudente também, né? Transparência é maturidade. Imprudência é você expor a sua fragilidade para quem não tem capacidade emocional ou interesse genuíno de te ajudar. E querendo ou não, eu já cometi esse erro às vezes também, né? Compartilhava os meus desafios com qualquer pessoa que perguntava: e aí, como que tá indo? Como que foi o lançamento? Entendeu? Mas eu descobri que nem todo mundo que pergunta realmente se importa. Então, isso é um ponto para você ficar antenado também, né? E quando você compartilha um desafio com a pessoa errada, você não encontra apoio na maioria das vezes, né? Você vai acabar encontrando julgamento, né? Aquele tipo, eu já falei que isso ia dar errado. A comparação, às vezes, né? Comigo foi assim, mas eu resolvi fazendo X. Traduzindo, eu sou melhor que você. E muitas das vezes, né, eu sempre acredito que as pessoas são boas, que tem o lado bom das pessoas ali, né? Mas a gente sabe que tem aquelas pessoas ruins também, e que tem aquelas pessoas que estão, querendo ou não, elas torcem por você, mas não torcem para você estar melhor do que elas. Então isso é muito perigoso também, e a gente precisa se atentar com relação a isso. E isso é a realidade de quem empreende, né? Tem gente que torce contra, tem gente que finge que torce a favor, mas não quer que você esteja melhor do que ela. Então, esse é um ponto também. Então, antes de você abrir a boca aí, né? Pergunte: essa pessoa aí tem responsabilidade emocional comigo? Ela já demonstrou empatia real ou só curiosidade? Eu vou sair, depois que eu falar com essa pessoa, eu vou sair melhor ou pior? Isso é um ponto importante também. E não é para ficar robótico, né? Eu uso muito a intuição para fazer isso e a gente consegue processar isso muito rápido. Eu sou, para quem gosta, né, do assunto, eu sou pragmático, eu sou mais, não diria introvertido, mas eu penso muito.
antes de falar qualquer coisa com qualquer pessoa. Então, eu sugiro você passar a fazer isso também, né? Tópico 2 que eu trouxe aqui é os ambientes que te ajudam versus os ambientes que te exploram, né? E aqui tem uma segunda verdade também, é que tem lugar que você vai e vai sair mais leve, e tem lugar que você vai e vai sair menor. Então, ou seja, a maturidade é entender onde eu posso falar, onde eu posso me abrir. Exemplo, você tem um lançamento que não deu um resultado esperado. Você está frustrado, né? E aí eu trago aqui alguns cenários para você. O cenário 1, você desabafa num grupo de empreendedores iniciantes no WhatsApp. Resultado, ninguém ali tem referência para te ajudar. Vão te dar conselho genérico ou pior, vão até questionar se o lançamento funciona ou não. E aí você vai sair meio perdido e às vezes até pior do que quando você fez a pergunta. Cenário 2, você conversa com seu mentor, alguém que já passou por isso 10 vezes. Resultado, ele te mostra o que você pode ajustar, te lembra que faz parte do processo e te dá uma estratégia concreta, né? Então, ou seja, você sai dali fortalecido. Mesma dor, lugares diferentes, resultados opostos. Então, ou seja, sim, existem os ambientes que curam e existem os ambientes que se alimentam da sua fraqueza. E isso vale para tudo, tá? Pode ser uma rede social que você posta o seu desafio, né? E vira entretenimento. A família, que às vezes não entende o empreendedorismo e pede para você arrumar um emprego, pode acontecer também. Amigos de infância que te amam, mas não têm o contexto da sua realidade, né? Então, pense muito nisso antes de falar, certo? Você pode escolher por um mentor, alguém que já viveu isso, ou você pode conversar com um psicólogo também, né? Um profissional que vai entender o seu caso e vai opinar como uma pessoa fora da sua realidade, uma pessoa neutra. Isso é muito importante também. A sua parceira ou seu parceiro de vida, né? Se for uma relação madura também. E você pode ter um círculo de amigos ali seletos, né? 2, 3 amigos que você tem uma confiança real e que você acredita que vai poder te ajudar. Isso é muito importante e eu acredito que a pessoa certa e que está comprometida de fato em te ajudar pode tirar de vários desafios que a gente passa no digital, certo? E o tópico 3 que eu trouxe aqui é silêncio é estratégia. O terceiro ponto é que silêncio não é fraqueza, é domínio. Você se reservar, se resguardar, não quer dizer que você é fraco, mas quer dizer que você pensa e tenta ter uma clareza do próximo passo que você vai dar, certo? Então, é escolher processar primeiro, né? Entender depois e compartilhar só quando você estiver pronto. De fato, né? O sábio não reage ao impulso, né? Ele observa, aprende e escolhe o momento certo para agir. E teve vários momentos também que eu precisei tomar decisão, né? Decisões aqui dentro da agência onde, sinceramente, foi eu comigo mesmo, não tinha outra pessoa. E as pessoas, os meus amigos, meu mentor só ficou sabendo depois que eu agi e deram a opinião deles, né? E quando você aprende a ficar em silêncio nos momentos certos, né? Você não dá munição para quem não merece. Você não cria uma narrativa distorcida sobre você mesmo. Não deixa as pessoas te julgarem com aquilo que elas nem sabem direito, né? E você não se expõe desnecessariamente também, que é um ponto muito importante, principalmente para a nossa saúde mental, né? Não tomar ação e depois ficar pensando se você deveria ou não ter agido daquela forma. E o tópico 4 que eu trago aqui é sobre as pessoas certas, né? Porque querendo ou não, vai ter momentos que a gente precisa compartilhar os nossos desafios, até mesmo para a gente crescer. Nem sempre o silêncio é o ponto final de tudo, né? Então, ou seja, o último ponto aqui, você precisa ter pessoas certas para dividir os seus desafios. Então, não é sobre guardar tudo, né? Principalmente é você não ser vulnerável com as pessoas erradas e nos ambientes errados. Então, ou seja, as pessoas certas são mentores, quem já passou
por aquilo que você está passando, né? Isso é muito bom quando você está passando por um desafio que a pessoa que é seu mentor já passou. Ele pode trazer uma visão diferente para o seu negócio e para você também. Parceira ou parceiro de vida, né? Se for uma relação realmente de confiança, conversar com um profissional capacitado, né? Um psicólogo. E para quem tem sócio, obviamente, né? Ali o sócio ele anda junto ao seu lado, né? Então, ou seja, tá ali para compartilhar os desafios do negócio mesmo, né? Então, se for para resumir, eu colocaria para você fazer duas perguntas. Ela tem maturidade emocional? Essa pessoa que eu vou comprar, que eu vou contar e que eu vou compartilhar, ela vai me fortalecer ou vai me enfraquecer? Resumindo, não sangre em qualquer lugar, certo? Pessoal, esse foi um vídeo um pouco mais filosófico, né? E eu acredito que é importante você refletir sobre isso para que a gente passe a tomar decisões cada vez mais assertivas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, né, um pouco mais profundo, mais voltado para a maturidade emocional no empreendedorismo, né, eu já vou pedir para você se inscreve aqui nesse canal, porque aqui eu não só falo de marketing, né, mas eu tento trazer aqui partes de mentalidade, bastidor, vou tentar falar sobre liderança, crescimento de longo prazo, né? Se isso faz sentido para você, esse canal é para você. Já se inscreve aqui. Inclusive, eu fiz um vídeo onde eu falo de pensar positivo transforma o impossível em algo real, né? Então, vou deixar o card aqui em cima para você também. Vou deixar esse vídeo na descrição para você assistir também. Resumindo, momentos difíceis vão chegar. E quando chegarem, se lembre, nem todo mundo precisa saber, nem todo lugar é seguro, o silêncio muitas vezes é sabedoria e força também. Valeu, até o próximo vídeo.